Com a ajuda da inteligência artificial, as pessoas estão produzindo cada vez mais conteúdos em uma escala industrial. Posts, vídeos, carrosséis, roteiros, infinitos tipos de conteúdo que são gerados diariamente dentro da rede. E sabe o que vai acontecer com as marcas que dependem apenas desse conteúdo? Elas vão virar ruído, porque quando todo mundo consegue produzir conteúdo, o próprio conteúdo deixa de ser diferencial. Olá, meu nome é Carlos Teles, eu sou estrategista de branding, trabalho com isso há mais de 22 anos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como 80% das pessoas e marcas vão perder espaço para apenas 20% das empresas ou marcas que querem de fato se posicionar, isso por conta das IAs. Se você quer entender mais ou se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, me segue também aqui nas redes sociais. Não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo e também já comenta branding para eu saber que você está aqui. Fechou? Bora lá pro vídeo. O mercado já está sentindo isso. O feed saturado de conteúdos tecnicamente perfeitos, mas vazio de personalidade. O algoritmo entrega, as pessoas passam. Isso acontece porque o cérebro humano ele tem um filtro muito delicado que ele consegue identificar o que é um conteúdo qualquer, um conteúdo que foi feito de qualquer forma, ou um conteúdo genuíno. Afinal, todas aquelas pessoas que você acompanha nas redes sociais, alguma delas eu tenho certeza que você consegue ver umas coisas genuínas no conteúdo dela. O que significa que esse tipo de conteúdo eles chamam mais a atenção ao nosso cérebro do que aqueles conteúdos tecnicamente perfeitos que, de fato, já estão ficando saturados dentro da nossa rede. E o que eu vou mostrar nesse vídeo não é uma técnica anti-inteligência artificial. O que eu vou falar aqui é o que o comportamento do consumidor está sinalizando para nós com isso. E por que pessoas que são verdadeiras vão ter uma vantagem competitiva e que nenhuma IA vai poder superá-las. Dentro dessa quantidade de conteúdos, existe um paradoxo. É um paradoxo que eu chamo de paradoxo da abundância de conteúdo. Quanto mais conteúdo feito por inteligência artificial existe, mais escasso fica aquele conteúdo genuíno feito por um ser humano real. O que significa que é uma história real, com um contexto real e feito de maneira real para as redes sociais, com perspectiva formada por experiência real. A IA, por exemplo, ela pode produzir conteúdos para um médico, para um advogado e até sobre branding. Mas ela não vai ter 22 anos de padrões simplificados e organizados para trazer o contexto. E esse é o ativo intransferível. O que ela pode fazer é trazer contextos superficiais, porque enquanto ela não tiver acesso a essa base de conhecimento, ela não vai conseguir produzir. E quando ela tiver essa base de conhecimento, provavelmente ela vai trazer soluções que talvez um ser humano não daria para aquela resposta. Ou seja, o contato humano e a forma como um ser humano enxerga isso muda todo o contexto de realidade do que está sendo acontecendo. E o que acontece com o comportamento do consumidor em um ambiente que já está saturado? Em ambientes com excesso de informações, o consumidor ele recorre a âmbitos que dão credibilidade, âmbitos que são âncoras, que deem credibilidade ou tangibilidade para aquilo que ele está assistindo, vendo ou consumindo. Ou seja, ele cria confiança, conteúdos que gerem nele algo genuíno e que gere a confiança dele. Ele para de buscar novos conteúdos e passa a consumir mais conteúdos das pessoas que ele confia. E isso favorece quem construiu confiança antes da saturação. Criou uma reputação positiva na mente dessas pessoas. E eu posso afirmar para você que esse é o melhor momento para você investir na sua marca. O timing é agora, porque com a tendência que nós temos de novos conteúdos e cada vez mais pessoas produzindo conteúdo, existe uma demanda infinita de pessoas produzindo conteúdo. Essa concorrência de conteúdos entra na base de quantidade de pessoas que estão produzindo ao mesmo tempo, automaticamente você vai ficar uma pessoa tentando levantar a mão ali no meio da multidão. Acontece que quando você trabalha a sua reputação e você trabalha a forma como você fala, automaticamente as pessoas geram mais credibilidade em você. Elas enxergam que você oferece é diferente das outras pessoas. Ela consegue identificar quando algo é genuíno. Então, por isso, ela começa a dar credibilidade e a confiar somente em você. Isso não significa ser espontâneo sem uma estratégia. Significa você ser genuíno
mas com intenção. Compartilhar o que você pensa e o que você acredita sobre o seu mercado. Defender posições impopulares quando você de fato acredita nelas. Mostrar processo e não só o resultado. Marcas construídas assim costumam construir vínculos que uma IA jamais vai conseguir replicar e nem simular. Agora, o que vai separar os 80% das pessoas que vão perder credibilidade ou vão ficar ali nadando junto com um mar de pessoas e qual a diferença dos 20% que vão se tornar muito relevantes e que vão dominar a parte das marcas de referência? A primeira coisa é clareza de identidade. Quando você tem clareza sobre quem você é, fica muito mais fácil você conectar com pessoas que parecem com você. Semelhante atrai semelhante. E quando eu encontro um semelhante que já conquistou aquilo que eu desejo, automaticamente eu tenho a intuição de acompanhar essa pessoa, de seguir essa pessoa e às vezes até o desejo que essa pessoa seja meu mentor de vida. Isso funciona para produtos também. Lembrando que quando a gente fala sobre branding e posicionamento, eu posso fazer isso para uma pessoa, eu posso fazer isso para uma empresa, eu posso fazer isso para um produto. Se for o caso de um produto, por exemplo, eu posso trazer que essa clareza de identidade traduz exatamente o que aquele tênis representa para uma tribo. E isso faz com que essas pessoas se sintam representadas. E quando tem clareza do que eu estou oferecendo, automaticamente eu conecto com as pessoas que vão utilizar esse produto, que sente conexão com elas. E se fosse para uma empresa, automaticamente eu também entenderia que a empresa assume os riscos que eu acho que faz sentido e ela se posiciona num local onde faz sentido para eu seguir e para eu acompanhá-la, ou até para consumir os seus produtos. Com base em tudo isso que eu falei, o que a gente pode acrescentar? Consistência de posicionamento. Ou seja, se eu disse para você que a gente pode fazer essa construção de branding, de posicionamento, seja por uma empresa, por uma pessoa ou por um produto, eu preciso ter consistência no que eu estou fazendo. Nenhuma marca que você conhece hoje, que você acompanha hoje, cresceu do nada. Ela cresceu com constância, fazendo sempre as mesmas coisas, mas de formas criativas e inteligentes. Nenhuma marca cresce no ostracismo, ou cresce fazendo sempre a mesma coisa, mas de maneira não intencional. Todas as marcas que querem crescer precisam aparecer. E para aparecer, elas simplesmente mantêm aquilo que elas acreditam, mas elas fazem com tanta constância que você continua sempre ativo com elas. E um terceiro ponto que eu acho importante trazer aqui é você também ter uma coragem para ter opinião. Ter opinião não é sair falando ou dando opinião de tudo que você vê. Nenhuma marca é obrigada a se posicionar em assuntos que ela não acha relevante para a história dela. Agora, se a história dela é construída dentro desses temas, eu acho que é importante dizer, porque isso faz um posicionamento claro do que ela acredita. O que fica ruim é quando marcas que não têm expressão em assuntos específicos tentam entrar apenas pelo hype. Isso pode, além de manchar a sua imagem, perder a credibilidade daquelas pessoas que um dia confiaram em você. Então, disso tudo que eu disse, eu estou trazendo um contexto de que tudo isso é presença real, presença humana real. Não é uma inteligência artificial, não é algo que está sendo produzido por uma ferramenta. É mais algo que depende 100% de você, depende 100% da tua cabeça. As IAs são importantes? Com certeza são. Na verdade, elas ajudam muito no processo, principalmente no processo de constância, porque ela facilita alguns trabalhos que antes eram um pouco mais morosos e facilitam também a parte da produção desses conteúdos com base no que você enxerga sobre elas. Os 20% das pessoas e marcas que vão crescer nessa era da inteligência artificial são as que entenderam que a ferramenta ela potencializa aquilo que ela já tem dentro dela. E para quem não tem, a IA, na verdade, só vai acelerar sua irrelevância. Quantas vezes você viu conteúdos que são feitos totalmente por IAs e não tem um engajamento, não tem um contexto? As pessoas geralmente não participam, não engajam naquilo, porque fica uma coisa muito robotizada e todo mundo já sacou essa parada de IA. E cada vez mais os conteúdos que forem feitos por humanos, de maneira genuína, têm a tendência a ter uma conexão maior. O mercado está mudando, mas não por causa da IA, mas sim pelo que a IA tem feito no comportamento das pessoas que utilizam essa inteligência artificial. As pessoas que acompanham as marcas estão ficando cada vez mais seletivas e elas estão buscando cada vez mais performance genuína, pessoas de verdade, marcas
que entendem o que elas sentem, o que elas pensam, uma conexão real e que elas percebam como algo verdadeiro. A pergunta que você precisa responder é: se eu parar de postar amanhã nas minhas redes sociais, alguém vai sentir falta? Se a resposta for não ou não sei, você precisa fazer um trabalho específico de branding. Se a resposta for sim, você já está fazendo um bom trabalho. Porém, é preciso prestar atenção se você continua crescendo. Marca que não cresce, que não ganha posicionamento, não ganha espaço na mente das pessoas, também tem problemas que precisam ser ajustados. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise, o que você pensa sobre esse mundo de IAs junto a pessoas reais. O que você acredita que vai acontecer num futuro próximo? As empresas que eu atendo, os mentorados, consultorias e até dentro das minhas empresas, pessoas geralmente perguntam para mim: Carlos, você acha que a IA vai substituir todo esse universo que está acontecendo aqui? Como é que vai ser das redes sociais? Como é que vai ser das marcas com a inteligência artificial? Bom, o que eu acredito fielmente é que muita coisa pode mudar com a chegada da IA. E não é para se assustar, é para nos alegrar, porque tudo é uma oportunidade. E se você está construindo uma marca real, dificilmente você vai ser esquecido na mente do seu cliente. E, com certeza, com as ferramentas certas de inteligência artificial, sua marca vai ganhar ainda mais potência. É como se fosse um combustível para que você conseguisse escalar tudo aquilo que você já planejou. O grande problema que eu enxergo hoje em dia é que as pessoas não planejam suas marcas, não planejam o que fazem, elas simplesmente começam porque elas viram alguém fazendo e começam a replicar o que aquelas pessoas estão fazendo. Quantas vezes você entrou aí no Instagram, TikTok e outras redes sociais, até YouTube, e você viu pessoas falando o seguinte: olha, usa esse hack aqui que vai te criar um brand book, vai criar uma identidade visual para sua marca. Só que você não percebeu que o que ela vai criar é o que ela criou para todo mundo que fez download daquilo. Ou seja, está todo mundo replicando as mesmas coisas. E todo mundo vai cair no ostracismo dessa abundância, desse paradoxo de abundância de conteúdo. Então o que eu indico para você é: use sua marca com inteligência, com performance, com propósito, com uma definição clara de quem você é. O mundo está cheio de pessoas iguais. Se destaca quem conseguir ser diferente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Não esqueça também de deixar o seu comentário do que você achou sobre essa análise. Escreve aqui sobre IA. Escreve IA aqui nos comentários para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. E também não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito a propagar essa informação para as pessoas que precisam e necessitam criar essas marcas. Então, se você está criando a sua marca, se você é um criador de marcas, ou se você é uma empresa que precisa melhorar a sua marca, curte esse vídeo e compartilhe para as pessoas que você acredita que também precisa dessa informação. Fechou? Espero que você tenha gostado. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui. E caso você também queira saber sobre os seus arquétipos, eu tenho uma ferramenta gratuita que eu vou deixar disponível aqui. Se você quiser ter um contato mais próximo comigo, o link também está na descrição. Até o próximo vídeo.